Você tem exatamente 1 segundo para decorar toda a imagem do unicórnio de pelúcia que vai aparecer no próximo frame. E se você acabou de sentir que foi um frame muito apressado e não deu tempo para você sentir o que realmente estava acontecendo, parabéns, essa foi a sensação que você provavelmente teve enquanto assistiu o anime que vai ser material dessa review. Que merda, hein? Porque às vezes eu fico me perguntando assim, né, como é que foi acompanhar certos momentos de One Piece na época do seu lançamento. E não que eu seja inteiramente alheio a esse tipo de sensação e tudo mais, né, porque nos últimos anos eu realmente vivi excelentes momentos e momentos muito emocionantes, principalmente junto com aquelas pessoas, com os fãs que acompanham o lançamento semanal ou quase semanal, né, vide aí os vários hiatos que tem do mangá de One Piece. Os acontecimentos do enredo que eu me refiro, no entanto, na verdade são de décadas atrás. Eventos esses que acabaram sendo muito esperados por boa parte da comunidade que acompanhava One Piece na época, pois o seu autor, Eiichiro Oda, colocou muitas expectativas em cima desses momentos que ainda não tinham acontecido. E o arco da Ilha dos Homens Peixe, por muito tempo e sem sombra de dúvidas, figurou entre um dos arcos mais esperados por toda a comunidade antes do seu lançamento, justamente o que eu acabei de falar agora. O local foi citado pela primeira vez lá na primeira saga do mangá, né, lá em East Blue, e constantemente foi sendo lembrado, né, sua existência foi sendo lembrada ao longo de toda a obra, além de todos os seus personagens, né, de todos os seus habitantes icônicos que foram aparecendo ao longo aí dos capítulos e dos episódios, como o Arlong, como o Hachi, como o Jinbei, como a Kame e vários outros personagens bastante excêntricos ali daquela região. Além disso, foi dito várias vezes que a Ilha dos Homens Peixe é um local estratégico na Grand Line, né, porque ele é justamente o ponto que separa a primeira metade, né, que é carinhosamente chamada de Paraíso, da segunda metade, que é chamada de Novo Mundo, onde na prática estão os piratas mais fortes do mundo, e na teoria também está o tesouro One Piece, né, que é o grande objetivo aí dessa história, o grande objetivo do Luffy nessa história. No entanto, quando esse arco começou a ser animado e os episódios foram sendo lançados de formas semanais, as reclamações por parte dos fãs foram se acumulando a tal ponto que esse arco aqui, infelizmente, acabou sendo um dos mais criticados até hoje por todos aqueles que acompanharam One Piece durante todo esse tempo. E nesse vídeo aqui eu não vou entrar no âmbito da recepção que os capítulos do mangá tiveram na época, porque primeiramente eu não estava acompanhando One Piece naquela época, né? Vídeo aí que foi em 2011, 2012 que esse arco começou a ser publicado lá na Weekly Shonen Jump, e também todas as informações, né, todas as opiniões de pessoas que eu encontrei até agora na internet acabaram por ser enviesadas, porque essas pessoas primeiro viram o anime, depois leram o mangá e acabaram levando suas desavenças que tiveram no anime para o mangá. Então nesse vídeo aqui eu vou meter aí as críticas que foram direcionadas ao anime e apenas ao anime. Com um ritmo bastante pesaroso para os episódios não chegarem nos semanais do mangá e uma animação tão desprovida de cuidado e atenção, o arco da Ilha dos Homens Peixe acabou por se tornar, infelizmente, de um dos mais esperados, dos mais aguardados, para um dos mais criticados aí por parte dos fãs, como eu falei anteriormente. E todas as vezes que você pergunta aí ou vai assistir algum vídeo de qualquer fã que acompanhou os lançamentos dos episódios na época, você de alguma forma vai liberar um tipo de estresse pós-traumático dessa pessoa, porque para esses fãs, aquelas várias semanas enquanto esses episódios passavam, infelizmente, pareciam não ter fim. E em meio a uma tentativa de sanar tal dor dos fãs e também em uma clara virada de chave por parte da Toei Animation em relação ao One Piece, foi anunciado aí que o arco das Ilhas dos Homens Peixe ia ter uma versão reeditada / remake, não ficou muito claro nesse ponto, que iria justamente ser transmitida durante os 6 meses que o anime principal iria ficar em hiato. E com essa jogada bastante interessante e não tão usual assim por parte da indústria, a produção conseguiu de forma orgânica se distanciar do lançamento dos mangás, né, não precisando mais no futuro criar episódios fillers, ao mesmo tempo em que não deixava One Piece, né, ou pelo menos tentou não deixar One Piece sair aí da boca do povo, né, das discussões na internet. E apesar de não ter tido realmente o tratamento que esperamos para um remake, né, se a gente pode dizer assim, de uma obra do calibre de One Piece Log Fishman Island Saga provou, na verdade, um outro ponto que muitas pessoas não estão discutindo muito aí, pelo menos eu não estou vendo muito isso, de que sim, é possível comprimir dezenas de episódios do anime num ritmo bastante pesaroso em uma breve temporada de 20 e poucos episódios, que hoje em dia seria normalmente aí recepcionada pelas pessoas como uma temporada comum. E é sobre isso e mais algumas coisas que eu quero falar aqui nesse vídeo com vocês.
Salve, salve, seus da internet, tudo de boa com vocês? Aqui quem fala com vocês é o Cabs, né? E depois de uma breve introdução, que não é nada breve, que durou quase 10 minutos aqui no bruto, hoje eu trago aqui para vocês a resenha aí do remake / versão reeditada. Realmente não sei, porque eu vi alguns portais falando de remake, alguns portais falando versão reeditada do arco das Ilhas dos Homens Peixe de One Piece, chamado, né, nessa nova versão, foi chamado de One Piece Log Fishman Island Saga, né? Uma coisa bastante interessante é que eu não estava com vontade nenhuma de acompanhar justamente o lançamento, né, dessa versão reeditada aí, desse remake do arco das Ilhas dos Homens Peixe, mas eu falei assim, cara, é One Piece, e eu sou meio cadelinha de One Piece, né, então vamos assistir isso aqui, e realmente, assim, como que podemos dizer, foi uma experiência bastante gratificante, mas claro, sempre falando aqui, né, pra vocês, né, toda vez que eu vou falar de One Piece, eu sou bastante suspeito pra falar, porque eu sou muito fã de One Piece, então, às vezes uma coisa que não é nem tão boa assim, eu vou acabar gostando no final, porque eu sou realmente, eu já fui mais, mas eu ainda me considero um fanboy de One Piece. Mas chega de enrolação e vamos logo para o que interessa. Vamos começar aí a falar da resenha de One Piece Log Fishman Island Saga, mas antes de tudo vamos falar aí a sua sinopse. Em One Piece Log Fishman Island Saga, 2 anos se passaram desde a feroz guerra de Marineford e Monkey D. Luffy retorna ao arquipélago de Sabaody, determinado a reunir sua tripulação. No caminho, enfrenta a força implacável da marinha e precisa lidar com impostores que ameaçam a reputação dos Chapéus de Palha. Fortalecido por intensos treinamentos e laços renovados, Luffy reencontra seus companheiros no navio Thousand Sunny. Juntos, eles zarpam rumo à misteriosa Ilha dos Homens Peixe, onde novos perigos espreitam nas profundezas. Mas com o sonho de se tornar o rei dos piratas mais vivo do que nunca, Luffy está pronto para desafiar qualquer destino. E nesse remake aqui, né, bom, eu vou começar a falar sobre remake, não versão reeditada e tudo mais a partir desse momento do vídeo, né, só pra ficar assim toda vez tendo que explicar e tudo mais, né. Mas nesse remake aqui, logo de cara, nós vemos algumas diferenças e melhorias visuais que soltam bastante aos olhares, principalmente para quem assistiu o original. São verdadeiros colírios para os olhos, né? Os traços dos personagens estão mais bem definidos, a ambientação está mais detalhada e mais bem feita, e vários momentos que eram claramente na versão original aqueles famosos enchimentos de linguiça, né, na questão do ritmo dos episódios, foram quase que sumariamente cortados desta nova versão, o que tornou o ritmo muito mais dinâmico justamente do que foi a primeira versão, que é justamente uma das maiores críticas aí por parte dos fãs. E no quesito de visual e tudo mais, eu não tenho muito o que reclamar nesse ponto aqui. Porém, já aproveitando esse último ponto aí que eu trouxe logo nessa primeira frase aí dessa minha resenha, eu já tenho algumas críticas a tecer sobre esse anime, que é justamente a questão do seu ritmo, porque de forma quase que completamente antagônica uma do outro, enquanto a primeira versão ela tem um ritmo muito lento, essa versão aqui ela é totalmente diferente nesse ponto, porque o ritmo ele é tão acelerado, mas tão acelerado, que ele acaba sendo aí o maior problema dessa versão. Então, enquanto na versão anterior o problema era o ritmo lento, nessa versão aqui é um ritmo que é bastante atropelado e bastante rushado. E enquanto eu estava assistindo esse remake, eu queria justamente ter a sensação de reaproveitar ou reviver aqueles momentos muito legais que tem em todo o time skip de qualquer obra, que é de você ver as novas habilidades, você de ver os novos visuais dos personagens que você acompanhou por tanto tempo ali pela primeira vez, né, de uma forma assim, vamos dizer, revitalizada, tanto pelo autor no original quanto pelo próprio anime em si. Mas essa nova versão do anime, ela nem sequer me permitiu curtir esses momentos, né? Ele pulava todas essas cenas pra mim que, tipo, tornavam esse arco muito mais interessante, como se elas não tivessem a menor importância. E é justamente como eu falei agora, isso me decepcionou pra caramba, porque é uma das partes mais legais que você tem aí num período, num arco pós-time skip, é de você ver os personagens que você tanto gosta mostrando um pouco das suas habilidades, né, e vendo como eles evoluíram. Você vê eles ali superando desafios que antes eram bastante difíceis, agora de uma maneira muito mais fácil. Só que nesse anime aqui, ele não dá o tempo suficiente para você dizer assim, poxa, que legal. Quando você começa a dizer assim, caramba, que legal, ele já corta, já vai para a próxima cena e você fica assim, putz, cara, é sério isso? Deixa eu aproveitar mais isso aqui, meu Deus do céu. E sim, eu acho que tem um motivo para isso, mas eu vou falar mais aí pro final aí da resenha, né? E
também, né, um outro ponto que me deixou bastante triste nessa nova versão aqui foi justamente que, como eu falei agora no início, né, tiveram algumas cenas que foram cortadas sim, né? Claro que a trama principal, ela ainda existe, os principais acontecimentos eles não cortaram, ruxaram pra caramba, mas não cortaram. Só que algumas coisas que eles cortaram foram justamente, algumas cenas, né, foram justamente as cenas de comédia, que pra mim, assim, são um grande ponto alto de One Piece, que eu gosto dessa comédia pastelona e tudo mais, só que aqui eles acabaram cortando. E justamente essa interação entre os personagens de One Piece que eu acho que é um dos grandes tchan's da obra, né? Só que aqui eles acabaram cortando e eu fiquei bastante triste em relação a isso. Isso foi bem caramba. No entanto, existiram vários momentos em que eu achei que justamente esses momentos assim, né, essas cenas adjacentes que foram sendo bastante cortadas ou aceleradas ao longo dos episódios que foram sendo apresentados, foram realmente importantes assim para a progressão da história, né? E eu vou citar aqui algumas delas. Julgo dizer que foi muito mais suportável assistir todos os momentos de loucuras, de paixões do Sanji e também os momentos em que a Shirahoshi aparece, porque justamente aquela coisa que eu falei, ou eles se tornaram muito mais dinâmicos ou eles acabaram sendo cortados mesmo, o que para mim sinceramente foi um ponto bastante positivo, né? Porque primeiramente você fica com pena do Sanji, né, enquanto ele tá tendo aqueles momentos de loucura e de paixão dele, e também você fica com medo de enquanto você tá assistindo ali as cenas de Shirahoshi, que ela fica chorando ou gemendo o tempo todo, e realmente é bem complicado e bem chato nesse ponto. Mas novamente voltando aqui ao ponto, esses pontos que eu falei agora, né, de corte, de conteúdo e tudo mais, são exceções, porque na maioria do tempo, as cenas em que foram aceleradas ou rushadas, infelizmente acabaram assim, como eu posso dizer, diminuindo sim a qualidade do arco em questão. E eu acredito sim que os momentos mais afetados por esses cortes ou por essas coisas mais aceleradas foram justamente o início do arco e o final dele, né, onde os animadores e a produção eles nem deram tempo suficiente para justamente nós termos, principalmente no final, para nós termos aqueles momentos de emoção, de impacto, né, que você pega toda a carga dramática do arco e você tem aqui naquele momento vai tudo ser resolvido, é tudo muito acelerado e acaba não passando aquela sensação de completude, sabe, aquela sensação de prazer quando, por exemplo, você vê um antagonista sendo derrotado. E eu acho que se tivesse mais alguns episódios, né, porque foram 21 episódios nessa nova versão aí, né, eu acho que a primeira versão foram 56 episódios, mas eu acho que se tivesse uns 3 ou 4 episódios a mais, eu acho que a produção conseguiria fazer muito bem esses momentos, né, dar atenção muito mais a esses momentos, mas como não poderia ter mais episódios, né, porque justamente a volta do anime, do principal, né, foram depois dessas 21 semanas, né, foram 22, né, porque teve o One Piece Fan Letter também, que inclusive eu já fiz resenha aqui no canal sobre ele, foram justamente esse tempo que os lançamentos do remake acabaram aí cobrindo, né, então não poderia ter mais episódios, só que assim, com o que tem, não ficou tão legal assim, por isso que é muito rushado esse ponto. Mas agora, deixando um pouco de lado aí os problemas da adaptação e partindo para o conteúdo do arco em si, é muito gratificante, né, agora falando como fã de One Piece, né, e tudo mais, é muito gratificante você ver como o Oda, ele é um monstro em unir acontecimentos que aconteceram há centenas de capítulos atrás e também anteceder eventos que irão acontecer centenas de capítulos no futuro e até hoje alguns até não aconteceram ainda. E eu tenho certeza que depois de que One Piece for concluído, a gente vai voltar aqui nesse arco e vai ficar assim dizendo, caramba, olha como o Oda fez a gente de otário, ele já falava dessas coisas que aconteceram lá no episódio ou no capítulo 1100 ou não, 1100 não, é 1500 e alguma coisa, sabe? É muito da hora, é sempre muito bom você ver que o seu tempo de tela, ele é gratificado ali, você tipo você não tem a sensação de que você perdeu tempo vendo aquilo ali, a não ser o arco do Fox. Aquilo ali é uma droga mesmo. Mas não vamos falar sobre essa porcaria aqui não. Vamos continuar falando aqui dessa resenha do anime em questão. Outra coisa bastante interessante também é ver como é que a Nami ela reage a todos os acontecimentos, também a todos os habitantes que estão ali presentes na ilha, porque ela teve ali um passado muito pesado com os Homens-Peixe que acabou inclusive tendo uma ligação com esse arco, né? Então é muito interessante trazer novamente o ponto aqui de como o Oda ele não esquece das coisas. Ele sempre vai pelo menos fazer alguma referência entre os seus personagens, entre os eventos da história,
e os eventos ali, o world building em geral, né? Então é tudo muito bem entrelaçado, é tudo muito bem conectado em praticamente todos os arcos, mas aqui como é um arco muito importante para o cânone de One Piece, né? Como eu falei no início do vídeo, é uma das ilhas mais importantes tanto para o mundo em si quanto para a própria história do mundo, e tem muitos mistérios que ainda não foram resolvidos, que foram apresentados ali. Toda a questão de racismo, do oprimido querer se tornar opressor, escravidão, preconceitos em geral e tudo mais, tudo é muito bem trabalhado, e assim, falar bem novamente isso aqui não seria nada mais do que chover no molhado, né? Porque One Piece é sensacional. E para você ver, né, por mais que você tenha essa questão do que o ritmo é muito acelerado, muito rushado, para você ver como é que o One Piece ele ainda tem essa carga emocional muito grande. Eu me emocionei no flashback lá do Fisher Tiger. Claro que também essa questão de fã e tudo mais, fã idiota, né, vai tipo ver uma musiquinha e vai começar a se emocionar e tudo mais, mas é muito bom você ver que pelo menos me despertou alguma sensação, que mesmo que o ritmo acelerado tenha sido um grande empecilho para justamente ter aquele impacto emocional, mesmo assim a história é tão boa, os acontecimentos são tão impactantes que você, pelo menos eu aqui, né, eu me dei uma emocionadazinha. Não cheguei a chorar, mas eu fiquei bastante tocado. Mas passando agora para outro ponto, vamos continuar falando aqui do material original do arco, né, mas agora falando dos seus defeitos, porque o primeiro deles é o seu antagonista, que por mais que ele tenha ali um conceito interessante e tudo mais, e que ele é mau por ser mal, ele acaba não sendo um protagonista muito lembrado comparado com o que já teve na história e com o que vai vir depois. Ele e seus capangas não passam de saco de pancada para o Oda nos apresentar aí as novas habilidades dos piratas do Chapéu de Palha. A princesa Shirahoshi, apesar de não ser mais tão irritante assim, continua sendo uma personagem bastante difícil de se suportar e o maior terror para as pessoas que assistem One Piece na TV de casa da sala. O Sanji, ele é muito maltratado nesse arco, né? Ele já era maltratado antes, mas a partir daqui ele começa a virar um gag de comédia e nada mais, e fica bastante claro para todo mundo que o personagem favorito do Oda é o Zoro, né? E assim, também dada aí as polêmicas recentes aí do anime, fica cada vez provado também que a staff do anime gosta mais do Zoro do que do Sanji, né? Mas eu creio aqui, né, que o maior problema desse arco em si, principalmente trazendo aqui ao ponto da sua versão original, não foi o conteúdo dele em si, mas foram as expectativas que acabaram sendo criadas, tanto por parte da comunidade quanto por parte do próprio Oda em cima dele. E eu acho que, honestamente, mesmo se ele fosse bem animado, mesmo se ele fosse bem produzido, mesmo se ele não tivesse quase nenhum defeito, eu acho que para a maioria das pessoas que estavam acompanhando na época, e depois as pessoas que foram acompanhando depois também, eu acho que esse arco ele nunca teria atingido as expectativas altas que as pessoas tinham colocado nele. E isso realmente é uma coisa bastante triste, né? Porque acaba saindo até um pouco do controle do próprio autor nesse ponto. Dito tudo isso, One Piece Log Fishman Island Saga tentou cumprir aí a dura missão de resgatar em uma nova versão reeditada ou um remake, você pode chamar da maneira que você quiser, um dos arcos mais criticados da obra por grande parte dos fãs. E apesar de eu não achar que tenha sido essas coisas todas e de eu ainda achar que é imprescindível que os novos fãs de One Piece vejam o original, a versão original, por mais que tenha muitos problemas, porque é justamente como eu falei agora no meio do vídeo, né, durante vários outros momentos, aquela carga emocional, os eventos, a versão original, ela tem muito mais carinho nesse momento. Não sei se essa é a palavra certa na verdade, eu acho que ela dá mais tempo, você sente mais as coisas acontecerem, você pega mais o drama que é passado ali na versão original. Mas é aquela coisa, por mais que essa versão reeditada não assim seja uma mil maravilhas e tudo mais, no final eu acabei me divertindo, porque é One Piece. E assim, eu dei uma nota 7,5 para essa nova versão, porque eu acho que o maior mérito dessa versão reeditada não foi justamente a qualidade técnica da animação em si, mas essa nova versão mostrou que sim, é possível você condensar dezenas de episódios do material original em uma breve temporada de 23, 24 episódios, o que automaticamente faz com que a gente aumente um pouco as expectativas em relação ao remake da obra, ao real remake de One Piece que está sendo produzido aí pelo estúdio Witch. Só que assim, eu espero que as expectativas não fiquem tão grandes assim como foi com o arco aí das Ilhas dos Homens Peixe, porque pode acabar justamente terminando aí, né, culminando nessa sensação de que eu acabei de narrar aqui nessa parte, nessa conclusão do vídeo, de que as
pessoas vão colocar tantas expectativas aí nesse próprio remake, e eu também estou incluído nesse ponto, de que no final, mesmo que realmente seja bem animado, bem produzido e tudo mais, que respeite o original, possa ser que o remake feito pelo It Studio não consiga chegar nem perto das nossas expectativas que colocamos em cima dele. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, vídeos novos aí toda semana. Se você curte notícias de animes e mangás, me segue lá no X/Twitter, o @portal_OM, meu portal Outro Mundo, link aí na descrição do vídeo. Notícias novas todas as manhãzinhas. Mas então é isso aí, pessoal. Novamente, muito obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!